Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos agora dar início ao nosso módulo de número 2. E aí vamos antes recapitular o que a gente fez no módulo 1, né? Basicamente, durante o módulo 1, eu mostrei para vocês, efetivamente, como construir uma introdução. E por que a gente se ateve bastante ao aspecto introdutório de uma dissertação, né? Porque a introdução, sem sombra de dúvida, é a parte principal da redação, no seguinte sentido, ela é a porta de entrada. Então, uma introdução bem desenvolvida, bem estruturada, né, com as suas partes bem delineadas, bem definidas, essa introdução ela vai, de fato, já antecipar ao examinador, quando ele estiver lendo o seu texto, do que você vai tratar. E isso, senhores, é fundamental. Os examinadores, eles são treinados para a correção de textos dissertativos. E eles são treinados a já procurar na introdução os aspectos que são aspectos chaves para essa introdução. Então, o cara, logo de cara, ele vai procurar ali no seu tópico frasal a sua tese. Se a sua tese não estiver clara, ele já começa a olhar meio torto, aquela história, começa a olhar meio torto ali para a sua dissertação. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. É fundamental que a sua introdução ela seja bem estruturada e ela seja bem clara. A palavra-chave durante todo o texto dissertativo é a clareza. Eu passei para vocês diversas formas de se criar uma introdução. O objetivo é dar ao aluno a possibilidade de ele ter ali ferramentas, de ele ter ali possibilidades e ele ver quais dessas possibilidades melhor se adequam ao próprio estilo dele escrever. É claro que é muito difícil a gente falar em redação, assim, um texto em um curso online, porque eu não tenho efetivamente contato com vocês, então não dá para saber exatamente como é que vocês escrevem. Mas a intenção aqui é que você consiga buscar dentro daqueles... E olha que eu dei vários exemplos, hein, de introdução. E o ideal é que você busque, então, dentro daqueles exemplos de introdução, um exemplo que melhor se adeque à sua maneira de criar. Agora, lembrando, se diante de todas aquelas possibilidades que eu dei para vocês, nenhuma delas for suficiente para você sentir a vontade para escrever, aí tá complicado, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, nós temos que ter em mente que, quando você for para a prova para fazer uma redação, você não vai inventar na hora como fazer a redação. Né? É uma receita de bolo e a estrutura dessa dissertação, ela já tem que estar pronta, ela tem que estar muito bem definida. Você não pode chegar na hora da sua prova sem saber por onde começar. Não, você tem que saber, opa, peraí, como é que eu faço um esquema padrão? De onde eu busco as ideias? Quais são as perguntas que eu faço que vão me dar, que vão me mencionar, que vão me sugerir determinados argumentos? Isso é de fundamental importância. Ok, senhores? Então, sendo assim, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui o nosso módulo 2, tá aí o nosso contato, como sempre, você já tem nosso contato do Facebook, né? Sempre deixo essa possibilidade para vocês, para entrarem em contato, para tirarem as suas dúvidas. Infelizmente, não dá para eu corrigir uma redação, né? Já deixo avisado, não dá para não falar, vou mandar uma redação e você corrige. Não é esse o objetivo. Mas eventuais dúvidas, da própria redação, que obviamente não seja corrigir uma redação, imagina, né, gente? Se for corrigir a redação de todo mundo, completamente inviável. Mas vocês sabem que eventuais dúvidas, vocês podem entrar em contato. A gente está sempre atualizando ali, postando e sempre também criando esse contato aí com o aluno para deixá-lo mais à vontade, mais seguro, ok? Então, vamos lá. Tá aí o nosso contato. No módulo 2, a gente vai começar a falar um pouquinho de como estruturar a dissertação. Isso aqui já foi visto no módulo 1, é apenas uma introdução. A gente sabe que a dissertação é dividida em 3 partes, né? Quais sejam a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como eu falei para vocês, na introdução você vai apresentar a sua tese. Então, doutores, anotem, a tese ela deve estar clara, a tese deve vir explícita no parágrafo de introdução. Não dá para você fazer uma introdução sem deixar claro, e aliás, sem deixar muito claro qual é a sua tese. Não dá para você fazer isso, ok? Então, a gente viu no módulo 1 o que é uma dissertação, a gente viu a importância da argumentação, a gente viu que a gente tem sim que se preocupar com o convencimento do leitor em relação aos nossos argumentos, e nesse sentido aparece, então, a introdução como a apresentação da tese e a delimitação dos argumentos. É isso que tem que ter na introdução.
Eu vou falar agora um pouquinho a respeito do número de linhas, que por mais que pareça uma coisa boba, não é, galera. É um aspecto extremamente importante e que vocês devem obedecer. Quando eu dou curso de redação na modalidade presencial, eu tenho essa experiência e vejo que os alunos são meio teimosos em relação a isso. Ou seja, eu vou falar aqui o número de linhas que deve existir na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, e eu sugiro que você obedeça, porque a estrutura da dissertação é algo que conta ponto. Quando nós estamos falando, por exemplo, de Fundação Carlos Chagas, que é o seu foco para essa prova, na Fundação Carlos Chagas, 30 pontos são pontos da estrutura. 30 pontos são pontos de estrutura. 40 pontos, pontos de argumentação, desenvolvimento do texto, coerência, coesão, etc. E os outros 30 pontos são pontos da gramática, de como se utilizar a norma culta, acentuação, pontuação, concordância, basicamente a parte gramatical. Então, veja, 30% da sua nota tem a ver com isso aqui, com a estrutura, tá, Rafaela? Mas como assim a estrutura? É exatamente isso que eu vou te falar. É você obedecer ao número de linhas. É aquilo que eu já falei para vocês. Ora, se na introdução eu vou apenas apresentar a minha tese e delimitar os meus argumentos, será que faz algum sentido o parágrafo da introdução ser maior que o parágrafo do desenvolvimento? De forma alguma. Claro que isso não faz sentido. Veja bem, o que a gente faz na introdução? Apresenta a tese e delimita os argumentos. O que a gente faz no desenvolvimento? Aí a gente pega cada um dos argumentos, então são sempre 2 argumentos, sempre não, mas eu sempre sugiro para vocês que trabalhem com 2 argumentos. A dissertação, quanto mais simples for a estrutura dela, mais favorável para o aluno pontuar. Mais favorável para o aluno pontuar. Então, é aquilo que a minha recomendação é a seguinte: introdução, tese, delimitação de 2 argumentos. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Aí você vai desenvolver o primeiro argumento. Nem fale do segundo, fale apenas do primeiro. Aí no segundo parágrafo do desenvolvimento, aí sim você vai desenvolver o segundo argumento. E depois você vai para um parágrafo da conclusão, em que você vai retomar a tese e propor uma solução. Essa é a conclusão mais simples que tem, só que é uma conclusão que funciona, então facilita a sua vida. Diante de tudo isso que eu falei, quantos parágrafos nós teremos em um texto dissertativo? Vamos lá. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, o primeiro parágrafo para o primeiro argumento e o segundo parágrafo para o segundo argumento e um parágrafo para a conclusão. Quantos parágrafos, pessoal? 4 parágrafos, não é isso? 4 parágrafos. Então, veja, um texto dissertativo tradicional, comum, simples. Quando eu falo simples, às vezes o aluno fica meio receoso. Poxa, simples e tal, eu quero fazer o diferente. Fazer o diferente não é mudar a estrutura. Se você fizer essa estrutura, você garante os 30 pontos já da estrutura. E aí, o que me dá pena no coração é o seguinte, às vezes, né? É que o aluno vai, liga, pede para fazer recurso, e aí ele precisa, às vezes, de meio ponto. Se você considerar numa escala de 0 a 10, meio ponto. De 0 a 100, 5 pontos. Aí eu vou olhar, de cara, deixa eu ver sua redação. De cara, a primeira coisa que eu olho é a estrutura. O aluno não fez a estrutura. E aí, quantos pontos ele perdeu na estrutura? 5 pontos, 10 pontos de estrutura. Aí lá na frente ele precisa de 5 pontos, 10 pontos. Então, vejam, é uma diferença brutal. Mais uma vez, eu vou frisar. A proposta aqui é a proposta de passar uma estrutura simples, pragmática, mas que deve ser seguida. Porque se você não segue a estrutura, aí você começa a se complicar. Muito bem, Rafaela. Qual é o número de linhas, então, que eu devo ter em cada um destes parágrafos? Vamos pensar. Na introdução, eu apresento a minha tese e delimito os meus argumentos. Aí eu vou para a segunda parte da dissertação, que é o desenvolvimento. E o que eu faço no desenvolvimento? Aí eu vou ter 2 parágrafos no desenvolvimento e em cada um dos parágrafos eu vou desenvolver, eu vou aprofundar as 2 ideias apresentadas na introdução. Então, na introdução, apresento a tese e delimito 2 argumentos. Aí, no primeiro, só isso que eu faço. Portanto, ela obviamente, que vai ser um parágrafo mais sucinto, né? Um parágrafo com um número mais reduzido de linhas.
E no desenvolvimento, como o próprio nome já diz, aqui você vai desenvolver, então você vai colocar exemplos, você vai fazer comparações, você vai justificar, vai estabelecer relações de causa e efeito em relação aos argumentos apontados na introdução. Então vejam, é claro que aqui para o desenvolvimento você vai precisar de um número maior de linhas, tudo bem? Sendo assim, como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar agora, muita atenção, você vai trabalhar com o número de linhas do desenvolvimento vai ser de 2 a 4 linhas a mais do número de linhas que você trabalhou na introdução. Então, veja. Bom, a sua introdução ela tem que ter no mínimo 4 linhas. Não dá para ter uma introdução com 3 linhas, ela fica pobre. Você não vai conseguir, em 3 linhas, apresentar a tese e delimitar os 2 argumentos. Não vai. Então, considerando que você seja assim, aquele aluno mega sucinto e que você, na sua introdução, fez uma introdução com 4 linhas. Professora, dá para fazer com 3? Galera, não dá, gente. Não dá para você, em 3 linhas, delimitar bem uma tese, porque delimitar a tese não é só jogar a tese. A gente viu no módulo passado como defender uma tese, como valorizar essa tese. Então, você tem que apresentar aquela tese e dizer por que que é aquilo. Não é simplesmente apresentar, a mortalidade no Brasil, a mortalidade infantil no Brasil não para de crescer. Essa é a minha tese? Claro que não. Isso é um dado, isso é um fato. Agora, se você pegar esse dado, esse fato, e justificar e mostrar uma consequência e dizer que se providências urgentes não forem tomadas, esse número alarmante vai ultrapassar os países mais subdesenvolvidos do planeta, aí já começa a ter um espírito crítico em cima desse dado. Porque, em verdade, dissertar é isso. É você pegar esses dados, porque você vai precisar desses dados para defender as suas ideias. É você pegar esses dados e colocar uma visão crítica em relação a esses dados. Então, não é só você jogar quantos por cento, etc. É você, diante desses quantos por cento, colocar uma opinião crítica, porque aí você começa a argumentar. Aí começa a aparecer o seu ponto de vista. E é exatamente por isso que o examinador vai te julgar. Ok? Então, vamos lá. Imaginando que a sua introdução tenha sido muito sucinta e tenha ficado com 4 linhas. Então, senhores, cada parágrafo do desenvolvimento, ele tem que ficar com, no mínimo, 2 linhas a mais. Logo, 6 linhas, no mínimo, tá? 6 linhas. A minha introdução ficou com 4, o parágrafo do desenvolvimento ficou com 5. Você vai perder ponto de estrutura. Você vai perder ponto de estrutura. São 2 linhas, no mínimo, a mais. E 4 linhas, no máximo, para ficar num padrão razoável visual. Porque tem outro detalhe. Não adianta você fazer uma introdução com 4 linhas, um desenvolvimento com 10, o primeiro parágrafo do desenvolvimento com 10 linhas, aí o segundo parágrafo com 12 linhas, fica muito desproporcional. Então, esse número de 2 a 4 linhas a mais é um número que você deve seguir. Logo, se a sua introdução ficar com 5 linhas, cada parágrafo do desenvolvimento deverá ficar de 7 a 9 linhas. Deverá ter mínimo 7, máximo 9 linhas. Ah, professora, os 2 parágrafos do desenvolvimento, eles precisam ter o mesmo tamanho? Não. Não necessariamente o mesmo tamanho exato. Vale dizer, se o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento ficou com 7 linhas, o segundo tem que ter obrigatoriamente 7? Não. Só que o segundo parágrafo do desenvolvimento, ele não vai poder ter uma desproporcionalidade em relação ao primeiro. Por exemplo, introdução com 4 linhas, primeiro parágrafo do desenvolvimento com 7 e o segundo parágrafo do desenvolvimento com 12. Tá vendo como é desproporcional? O primeiro parágrafo com 7, o segundo parágrafo com 5 linhas a mais. Isso pode significar que você tenha desenvolvido com maior profundidade, com maior rigidez o segundo argumento. Só que no aspecto geral do seu texto, isso causa um desequilíbrio e isto não é adequado. Tudo bem, galera? Então, guardem sempre este número. O parágrafo de introdução, 4 a 6 linhas. Cada um dos parágrafos de desenvolvimento, 2 a 4 linhas a mais do que o parágrafo de introdução.
Entre os parágrafos de desenvolvimento, não pode haver um desequilíbrio. O que seria esse desequilíbrio? O primeiro parágrafo ficar muito pequenininho, o segundo muito grandão, ou vice-versa. Às vezes o aluno se empolga do primeiro argumento, ele sabe tudo, aí o primeiro parágrafo do desenvolvimento fica ótimo, maravilhoso, fechadinho. Tem lá 8 linhas, né? Aí o segundo parágrafo, 5 linhas, sendo que a sua introdução ficou com 4. Olha como é desproporcional. Isso afeta o equilíbrio do texto e vocês devem sempre ter em noção, vocês devem sempre ter em mente o equilíbrio do texto no geral. Por quê? Porque na Fundação Carlos Chagas, que é o seu foco, ele vale 30 pontos. 30 pontos, tá? De 0 a 100 ou 3 pontos de 0 a 10. Galera, é muita coisa só pela estrutura. Então, é o que eu falo. São pontos fáceis de serem atingidos e que, assim, não tem por que você perder ponto de estrutura. Joia? Tá bom, professora. E o tamanho da conclusão? O que eu faço em relação ao tamanho da conclusão? Bom, aí, na conclusão, o que você vai fazer? Você vai retomar a tese e propor uma solução para aquele problema. Então, a conclusão, ela de fato é um parágrafo mais sucinto. O tamanho do parágrafo da conclusão, de fato, ele é o quê? Menor do que os parágrafos do desenvolvimento. Ele vai regular mais ou menos com a introdução. Assim como a introdução deve ter de 4 a 6 linhas, a conclusão também de 4 a 6 linhas. E nunca, 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 em hipótese alguma, em lugar algum de todo este cosmos que te rodeia, o parágrafo da introdução e o parágrafo da conclusão poderão ser maiores do que os parágrafos do desenvolvimento. Nunca. Nunca. Não tem o menor sentido. Você fere a lógica, você fere a coerência do seu texto se o seu parágrafo de introdução for maior do que um parágrafo de desenvolvimento e também se o seu parágrafo de conclusão tiver um número de linhas maior do que o parágrafo de desenvolvimento. Galera, eu canso de corrigir redação. E acreditem, os alunos teimam, não se preocupam com essa estrutura e perdem ponto. Se você faz um texto em que o seu parágrafo do desenvolvimento está menor que a introdução, é porque você não está seguindo a tipologia pedida. E, meu Deus do céu, se um edital pede a tipologia da dissertação, então você deve obedecer à estrutura desta tipologia. Então, doutores, para a gente fechar essa questão do número de linhas, que é importantíssima, vamos lá. Introdução, número de linhas desse parágrafo, de 4 a 6 linhas. No desenvolvimento, quantos parágrafos eu vou ter? 2 parágrafos, se na introdução eu delimitei 2 argumentos. Óbvio que se na introdução eu delimitei 3 argumentos, então no desenvolvimento eu vou ter que ter 3 parágrafos. O importante é você ter em mente o seguinte, para cada argumento citado na introdução, vai equivaler a 1 parágrafo do desenvolvimento. Você não pode usar, você não pode falar de 2 argumentos em um mesmo parágrafo. Cada argumento vai ter o seu parágrafo separado lá no desenvolvimento. E sob esse aspecto, fica a dica, então, mais uma vez, de você delimitar 2 argumentos na introdução. Por quê? Porque senão seu texto vai ficar enorme e aí você corre o risco de ultrapassar o número de linhas. E aí esse erro é fatal, meu amigo. O examinador, ele sequer vai olhar de soslaio para os textos, para as suas linhas que ultrapassarem as 30 linhas. Ele não vai olhar, ele vai fazer um risco naquilo, ele não vai ler. Ele vai considerar o seu texto, ele vai considerar na correção do seu texto aquilo que está no espaço delimitado pelas 30 linhas. Nada, nada, nada além disso. Coloque isso na sua cabeça. Muito bem, galera. Então, tem introdução, desenvolvimento e a conclusão, né? Então, qual é o número de linhas do desenvolvimento de cada parágrafo? De 2 a 4 linhas a mais do número de linhas da introdução. E na conclusão? A conclusão, ela regula mais ou menos com a introdução, então o número de linhas dela vai ser também de 4 a 6. Lógico, né? Se você fez uma introdução com 6 linhas, faça uma conclusão com 5 pelo menos, né? Não faça uma conclusão com 3 linhas também, porque aí, de novo, você desequilibra a estrutura, você desequilibra o visual da sua dissertação. Pode parecer que eu estou enchendo linguiça falando isso, mas não é, galera. Isso aqui é um aspecto que é pontuado no texto de vocês e que os alunos sequer se preocupam em
criar uma estrutura e obedecer a essa estrutura. Quando o edital diz que você vai ser avaliado pela estrutura, o edital quer exatamente essa postura aqui de vocês. Tudo bem? Beleza. Falamos do número de linhas. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos prosseguir, então. Olha lá. Tá aí. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O que a gente faz na introdução? A gente apresenta a nossa tese de maneira clara, de maneira bem objetiva. Aí, dentro dessa apresentação da tese, o que a gente vai fazer? A gente vai delimitar os 2 argumentos. No desenvolvimento, a gente vai defender essa tese. Claro, eu defendo essa tese aprofundando os meus argumentos. E o que eu faço na conclusão? Eu fecho. Aí vamos ver o que depende de mim, o que depende de você. Então, atenção. Na introdução, a gente tem um aspecto técnico, que é como criar a introdução, como iniciar a introdução, que tipo de frase eu devo usar, tudo isso eu posso passar para você, né? Como eu já falei, não podemos usar a primeira pessoa em um texto dissertativo, porque o texto dissertativo, por definição, ele é um texto objetivo, então ele tem o objetivo de convencer, né? Ele tem a função precípua de convencer, de formar uma opinião. E quando eu uso a primeira pessoa gramatical, eu acabo enfraquecendo o meu argumento, uma vez que esta pessoa gramatical, a primeira pessoa gramatical, ela revela subjetividade. E para o examinador, pouco importa a minha opinião, né? Para o examinador, o que importa é como é que eu passo essa opinião. Se eu estou diante de uma tipologia textual que pede a objetividade, gramaticalmente falando, então, eu tenho que fazer uso da terceira pessoa gramatical e não da primeira. Então, esses aspectos técnicos, esses aspectos aqui do estudo, estes eu posso passar para vocês. Aí vem o conhecimento de mundo. Esse aqui depende única e exclusivamente de você. Dessa parte aqui, ó, em relação a essa parte aqui, eu não posso fazer nada por vocês. Quem é que vai te dar o conhecimento de mundo? Não sou eu. É você que vai ler jornal, é você que vai assistir os programas interessantes, os programas que vão te dar essa possibilidade de argumentar. É você que vai ter que ler a revista periódica, é você, é o que eu falo, vocês têm o mundo nas mãos, literalmente, né? Literalmente nas mãos. Você pega um tablet, um celular e você tem acesso a tudo, online, não precisa esperar um dia para a notícia chegar, a notícia chega na hora, né? Então, vocês têm a total condição de ter esse conhecimento de mundo. Fica uma crítica, que também não é nada pessoal, é uma crítica apenas pelo aspecto profissional, pela experiência que eu tenho em sala de aula. Parece-me que o aluno fica perdido e não sabe como utilizar essa tecnologia a seu favor. Então, o aluno usa a internet para quê? Para entrar no Facebook, para entrar no Orkut, para entrar no MSN, para entrar no WhatsApp. Ele não usa para entrar no G1, ele não usa para entrar numa CNN, ele não usa para aprender um idioma de forma gratuita, enfim. Fica uma crítica aqui. Por quê? Porque essa parte, meu amigo, não adianta. Aqui eu viro as minhas costas para você, porque não depende de mim. É você que tem que ler. Não tem como eu enfiar a ideia dentro da sua cabeça, né? Não tem como enfiar a ideia em você, não tem. Ou você tem argumento ou você não tem. Às vezes o aluno fala para mim, professor, o que eu falo sobre isso? Pô, como assim o que você fala? Se você não conhece sobre o assunto, não sou eu que vou te fazer conhecer. Porque na hora da prova não vai ter uma Rafaela Mota para chegar lá para você e falar, fala esse argumento, porque eles são bons. Entendem o que eu estou querendo dizer? Eu sei que parece um pouquinho até pedante essa minha postura, mas é porque não depende mesmo de mim, galera. Se o tema lá é aborto, se você não conhece, se você não sabe o que é aborto, se você não conhece a legislação do aborto, se você não sabe quando o aborto é permitido, né? Na legislação brasileira, Código Penal, Supremo Tribunal Federal, se você não sabe o que é isso, como você vai falar? Aí aparece o tema lá, né? A nova tecnologia e a inserção do indivíduo, a nova tecnologia e as suas consequências nas relações individuais. Poxa, se você não lê revista, se você não lê jornal, se você, né, não sabe o que acontece com essa... Quais são os desdobramentos dessa injeção de tecnologia no mundo, você vai falar sobre o quê? Não tem sobre o que falar. Então, fica realmente aqui, eu chamo a atenção, porque é um aspecto extremamente importante. Esse conhecimento de mundo só depende do aluno. Eu não posso fazer nada, infelizmente, ou felizmente, né? Senão, então, você seria um tapado. Imagina, se eu te dou toda a resposta, você ia ser o quê? Um robô. Cadê a sua capacidade de pensar? Cadê a sua capacidade de argumentar? Cadê a sua capacidade de visualizar as situações, os temas, debater sobre estes temas?
né? Então, claro que também tem que ter a sua mão aqui, tem que ter o seu, como é que se diz? Tem que ter o seu toque, é isso que eu quero dizer. Tem que ter você, né? Então não adianta, conhecimento de mundo aí é só o aluno mesmo. No desenvolvimento é a mesma coisa. Esse aspecto técnico, e esse aspecto técnico que vai desde o número de linhas até como começar um parágrafo, como fechar um parágrafo, beleza. Essa parte técnica de estudo eu posso passar para vocês. Jóia, maravilhoso. Agora, o nível de conhecimento, que é sinônimo de conhecimento de mundo, ele também depende única e exclusivamente de você. Tá? E aí tem a conclusão. A conclusão é como é que você vai fechar o texto, né? Você vai fechar o texto retomando a tese, fazendo um resumo, indicando uma perspectiva, indicando uma solução. Isso aqui também eu vou mostrar para vocês já no nosso curso. Mas então, galera, fica aqui esse primeiro módulo, esse primeiro bloquinho, com esse passo. Saber como estruturar um texto, que não é brincadeira, está valendo 30% da sua nota, tá? E chamar a sua atenção para isso aqui. É você que tem que buscar, é você que tem que correr atrás realmente desses aspectos aqui. Joia? No nosso próximo bloco, olha lá, aí a gente começa a mostrar para vocês os caminhos opinativos. Como é que você vai construir um argumento, então, né? Beleza, Rafaela, eu tenho conhecimento de mundo, mas aí como é que eu vou construir? E aí eu vou te mostrar os caminhos opinativos, o que é um argumento, o que é uma exposição, as técnicas, aí vem aquela parte técnica que você pode efetivamente utilizar para colocar o seu conhecimento de mundo no papel, adequando esse conhecimento de mundo à estrutura da dissertação. Beleza? Então não perca o nosso próximo bloco, eu estou esperando você. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.